Bom, então, sejam todas, todos bem-vindos à casa de Francisco de Paula do Riachuelo. Nosso querido Francisquinho, estamos saudosos de lá, daquele aconchego, daquele ambiente tão familiar, tão amoroso, que nos enche o coração de alegria, mas até lá a gente vai esperando. A gente é forte e resiliente, né? Então, vamos dar início nessa noite à nossa reunião pública do nosso querido Francisquinho. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, e gratidão ao nosso querido Pai Jacó. Pedimos agora ao Antônio que faça uma leitura de ambientação, por favor. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Do livrinho Novas Mensagens de Sheila, pelo espírito de Cleiton Levi. A mensagem é do dia 30, porque não tem dia 31 no livrinho, né? Certo. Então, o título é Ajuda. Atende ao convite de Cristo e segue adiante. Ele te levará às almas sofredoras, a fim de que faças o possível para aliviar-lhes as dores. Aos que têm fome de amor e sede de paz, aos que precisam de luz e necessitam de orientação, aos que, embora trazendo brilho e cores por fora, carregam chagas e sombras por dentro. Aos antros de pobreza material e aos palacetes que, apesar da beleza exterior, abrigam conflitos e dramas que a sociedade desconhece. Diante deles, não critiques nem acuses, ajuda. Uma palavra de esclarecimento, um gesto de consolo, um pedaço de pão ou um simples copo d'água, oferecidos com amor, representarão alívio e esperança no caminho de quem segue sobrecarregado de dores. Deixa que o Cristo que há em ti fale pelos teus lábios e socorra pelas tuas mãos. Mesmo que os espinhos da incompreensão te firam os pés e as mãos, não desista de ajudar com Jesus. Ele também não experimentou comodidades no mundo, mas soube colocar amor ao próximo acima de todas as conquistas transitórias. Fazendo assim, estarás inscrevendo na alma, com os próprios atos, as marcas que te assinalarão para sempre como verdadeiro cristão e fiel seguidor do Evangelho. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula e ao Pai Jacó. Graças a Deus. Vamos agora nos preparar para fazer a nossa prece inicial. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, e graças ao nosso querido Pai Jacó, Pai amado de infinita bondade e misericórdia, a vós recorremos nesse momento em que iniciamos mais um trabalho da nossa querida Congregação Espírita Francisco de Paula, pedindo a vós e a toda a espiritualidade trabalhadora da Casa de Francisco o amparo e a proteção para o trabalho de caridade da noite de hoje. Que todos nós possamos ser amparados, abençoados, iluminados com o estudo, as preces, o Evangelho, tudo nos trazendo vida interior para que possamos cada vez melhor fazermos a nossa reforma íntima. Que uma guia de luz envolva o nosso ambiente, nos trazendo a segurança tão necessária. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, e graças ao Pai Jacó. Pedimos agora ao nosso irmão José Evangelista que faça para todos nós a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo.
Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula. O Cristo Consolador. O jugo leve. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso em vossas almas. Pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. São Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de amados, encontram consolação em a fé no futuro, com a confiança na justiça de Deus que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele que, ao contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer: vinde a mim, todos vós estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Entretanto, faz depender de uma coisa a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Esta condição está na lei por ele ensinada. Seu jugo é a observância dessa lei, mas esse jugo é suave, e a lei é suave, pois apenas impõe como dever o amor e a caridade. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco, e as bênçãos do irmão Jacó. Obrigada, amado. E agora nós vamos entregar muitas vibrações de amor, de paz para a nossa irmã Leia, que vai fazer o estudo da noite de hoje, nos ajudando mais um pouquinho no nosso trabalhinho de reforma íntima. Boas vibrações, amada. Obrigada, gente. Gente, hoje é 31 de outubro. O que nos faz lembrar esta data? Duas comemorações, né? Uma, todo mundo gosta, é o Halloween, mas tem uma outra que hoje é comemorado o Dia Nacional da Proclamação do Evangelho. É a Lei 13.246, editada em 12 de janeiro de 2016. E esta data fica instituído o dia 31/10 de cada ano como Dia Nacional da Proclamação do Evangelho. E nessa data se dará ampla divulgação à proclamação do Evangelho, sem qualquer discriminação de credo dentro das igrejas cristãs. O que o Evangelho? Ele auxilia na harmonização do ambiente doméstico, ele nos leva a uma reflexão sobre os ensinamentos do Cristo à luz do Espiritismo. Favorece a aproximação dos nossos mentores e amigos espirituais, nos auxiliando na superação de nossas dificuldades. O objetivo do Evangelho, ele não tem outro senão de nos chamar a nos convocar para os estudos, evangelizar, que é compreender as leis de Deus através dos ensinamentos do Mestre Jesus. Segundo o livro Entender, Conversando de Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel, ele nos diz: creio que a importância do Evangelho de Jesus em nossa evolução espiritual é semelhante à importância do sol na sustentação da nossa vida física. As leis de Deus, que correspondem aos 10 mandamentos, são imutáveis e não podem ser jamais violadas, assim como não podemos violar as leis da física,
podemos ser resumidas em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O Evangelho, codificado por Kardec, é um guia de conduta moral. Apresenta de uma forma muito simples e direta todas essas leis de amor e caridade que foram vivenciadas e também esclarecidas por Jesus. A força dos espíritos encarnados e desencarnados está em sua moral e não nos bens que possuem, muito menos na posição social que ocupam. Porque quando reencarnamos, trazemos todas as nossas tendências, boas, a humildade, a resignação, a caridade, mas também trazemos as más, o orgulho e o egoísmo. E é através do estudo do Evangelho, e principalmente de o praticarmos no nosso dia a dia, que podemos reformar essas nossas má tendências. Enquanto estamos desencarnados, estudamos a teoria desses ensinamentos, tendo contato apenas com a parte didática. Entretanto, só quando encarnamos é que temos a chance de praticar o que realmente aprendemos. Então, a oportunidade da prática acontece ao passarmos pelas provas da vida e, muitas vezes, nós chamamos erroneamente de problemas. São essas situações os meios que podem nos levar ao progresso. Nessas horas também podemos recorrer ao Evangelho. Ele nos ampara e ele também nos sustenta. E Jesus é o maior exemplo que temos para seguir nesse planeta de provas e expiações. Em nenhuma de suas atitudes ou pensamentos desviou-se das leis de Deus. Portanto, irmãos, se não for por intermédio dele, não chegaremos ao Pai. Assim, concluímos que estudar o Evangelho, utilizando a fé raciocinada, é conhecer as leis de Deus e os exemplos de Jesus, transformando-os em ferramenta essencial para a prática do bem, que nos levará à verdadeira felicidade e ao nosso crescimento moral e espiritual. E o estudo de hoje, vamos falar daqueles que não absorveram a verdadeira essência do Evangelho, compreendendo assim o seu crescimento espiritual e também moral. É uma pequena introdução ao dia do Evangelho, que eu juntei junto com o nosso trabalho. Então, meus irmãos, nos campos da ciência, da filosofia, da religião, há trabalhadores devotados ao progresso da humanidade, bem como pessoas temporariamente interessadas apenas em sucesso e também em vantagens momentâneas, mesmo que à custa do prejuízo do seu semelhante. Em vez de desejarmos o mal aos falsos cristos e os falsos profetas, a pretexto de pedirmos justiça, precisamos desenvolver nossa vigilância, nossa boa sintonia, o nosso conhecimento, visando a permanecer focados no bem, em pensamentos, palavras e também em ações. A doutrina espírita, resgatando os princípios originais do cristianismo, nos convida à reflexão e à nossa própria modificação. O espiritismo não nos incentiva a ressaltar os erros das outras pessoas, mas sim a nos mantermos vigilantes. Estando despertos, não desperdiçamos as diversas oportunidades de fazer o bem que todos os dias nos deparam, assim como não nos deixarmos levar por ideias e ações prejudiciais ao nosso semelhante e a nós mesmos. E assim começa o tema de hoje do Evangelho, o capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. Conhece a árvore pelo seu fruto, é a missão dos profetas. Qual é a missão dos profetas? Eles tinham uma missão espiritual. Eles eram orientadores do povo.
Eles não sabiam de tudo, sabiam apenas aquilo que o Pai Maior lhes desvendara, e com uma intenção bem definida de instruir os homens, dotados de mediunidade ostensiva, trazendo mensagens provindas do plano espiritual. O profeta Daniel, do Antigo Testamento, ele previu os destinos do povo hebreu, ele previu o fim do Império Persa. Ele foi condenado à morte na cova dos leões, leões famintos, mas que Deus interveio e o salvou, fechando a boca dos leões. No livro Vivência, na página 188, que vocês podem procurar na internet, ele fala muito sobre os profetas. Esse é só um pequeno trecho do livro A Vivência. E Moisés? Nós sabemos que Moisés também era um possuidor dessa faculdade mediúnica, muita, mas ele condenava o seu mau uso, mas desejava que todos pudessem ter um contato saudável com o mundo espiritual, que rompesse com todos os hábitos que foram trazidos do Egito e que eram usados com interesses egoístas, misturados com magia negra e com sacrifícios. Também um outro profeta, essa possibilidade de interação entre os dois planos, ele havia sido prevista também por outro profeta, o profeta Joel, e relembrada por Simão Pedro, que foi discípulo de Jesus. E foi, de fato, observada quando da ocorrência, em nível mundial, dos fenômenos mediúnicos, cujo estudo foi feito por Kardec, que deu, então, a origem à doutrina espírita. Erasto, em 1862, ele fala sobre os caracteres do verdadeiro profeta. Ele diz que o verdadeiro profeta se revela pelos seus atos, são adivinhados ao passo que os falsos profetas se dão eles próprios como enviados de Deus. O primeiro é humilde e modesto. O segundo é orgulhoso, cheio de si, fala com altivez, como se todos os hipócritas parece sempre temeroso de que não lhe deem crédito. Olha, a gente vê isso muito por aí ultimamente. Emmanuel, no livro Consolador, ele coloca o apostolado dos médios, quer dizer, os profetas, mostrando com clareza que a mediunidade não é um ofício do mundo. Portanto, não devem transformar suas faculdades em fonte de renda material, sendo preferível que abandone antes de estabelecer um comércio criminoso, do qual o médium deverá esperar no futuro os resgates mais dolorosos. Há médiuns que, por seu orgulho e por sua falta de evangelização, acabam por atrair espíritos de uma ordem inferior, que ele recebe e exterioriza para ganhar dinheiro. A gente sabe disso. Os apelos do mundo à projeção pessoal são numerosos e muito variados. Nós devemos desconfiar daqueles que afirmam ter o monopólio da verdade. Sabemos que ninguém tem o monopólio da verdade. De tudo que demonstra arrogância, avaliar os seus atos para nos certificarmos de que seus frutos serão perfeitos. Com humildade e perseverança na execução do dever que lhe compete, o medianeiro haverá de cumprir com muita fidelidade o seu ministério mediúnico, habilitando-se no futuro às mais altas responsabilidades. Mas não esqueçamos que a mediunidade é uma faculdade, ela é neutra. Dependendo do nosso livre-arbítrio, ela pode ser usada tanto para o bem, como também pode ser usada para o mal. Emmanuel enfatiza muito que o primeiro inimigo do médium reside dentro dele mesmo. E, frequentemente, é o personalismo, a ambição e a ignorância, fatores de inferioridade moral.
Mas como nós vamos identificar esses falsos profetas? Da mesma maneira que nós sabemos diferenciar as árvores mais das árvores boas, são pelos seus frutos, pelos seus atos. Palavras bonitas, autodenominações pomposas, se disserem abertamente grandes retentores e possuidores de poderes miraculosos e exclusivos, a fim de resolverem todos os problemas econômicos, todos os problemas de saúde, ou até mesmo sentimentais, daqueles que eles recorrem, não provam, meus irmãos, em absoluto que são profetas verdadeiros. E nós podemos encontrar esses falsos profetas em várias situações. Nós encontramos na religião, quando mantém os povos na cegueira espiritual para conquistar privilégios e proveitos materiais. Quando mantém pobre a espiritualidade dos seus seguidores. Nós encontramos falsos profetas na ciência, quando prega o materialismo e nega Deus, nega a realidade espiritual. Nós encontramos falsos profetas nas casas espíritas, sim, onde a mediunidade for comercializada ou trocada por presentes, onde espíritos tentam enganar, fazendo-se passar por espíritos superiores. Nós encontramos falsos profetas nas revistas e jornais, quando dão um conselho sobre tudo, até sobre o futuro, quando dirigem nossa busca de felicidade para as coisas materiais e para a indústria do consumo. Irmão, Jesus foi o espírito mais puro que a humanidade terrestre conheceu. Ele foi o profeta dos profetas. Por isso é denominado de Cristo, que significa permeado da divindade. Jesus nos chamou à responsabilidade de nos inspirarmos em seu exemplo e atingir aquele grau de perfeição que um dia nós chegaremos a essa perfeição. Em João 14, versículo 12, diz: em verdade, vos digo que aquele que crê em mim, esse fará também as obras que eu faço e fará ainda maiores. Naturalmente, as poucas dezenas de anos de uma encarnação não vão bastar, né, para a nossa tamanha evolução, né? É a escolha de ideias que seguimos e aplicamos ao longo de uma encarnação e outra que acelera ou retarda o nosso processo evolutivo. Paulo de Tarso, ele conclamou por diversas vezes a nos purificarmos, né? Formarmos o Cristo em nossa mente e também em nosso coração. Ele disse assim, que alguém falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como sino que ressoa ou como prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os ministérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas se eu não tiver amor, eu nada serei. Está em 1 Coríntios 13, versículo de 1 a 2. Então, dentro de nós, irmãos, habitam falsos profetas. Que são esses falsos profetas? São as atitudes desarmonizadas com a lei de Deus. E como saber, diante desse fato, quais as melhores atitudes a tomar perante a vida? A resposta está lá na questão do Livro dos Espíritos, na questão 621, onde está escrita a lei de Deus. Na consciência. Os Espíritos responderam a Kardec que a lei de Deus está escrita em nossa consciência. E ela age como um sistema íntimo de alerta que nos avisa através de sensações quando nós estamos agindo de acordo ou mesmo contrários à lei do Pai Celestial. Quando nós agimos bem, as nossas sensações são agradáveis, são as sensações de bem-estar e que nós sentimos aquela recompensa íntima. Quando agimos mal, as nossas sensações são muito desagradáveis,
causam mal-estar, causam desconforto e nos fazem sentir algo como uma culpa, um remorso que fica nos perturbando intimamente a nossa consciência. Então, nesta época, meus irmãos, de transição, conforme o próprio Mestre Jesus nos advertiu, aumenta a presença dos falsos profetas, que vendem os seus milagres, e que haveriam, o Mestre nos advertiu, e que haveriam falsos cristos que se fariam passar por Messias, e pretendendo-se o Salvador do mundo. São obreiros enganosos, que não promovem de modo efetivo o equilíbrio e o progresso moral daqueles que se servem. Quantas pessoas procuram os templos religiosos com aquela fé ardorosa e muitos se aproveitam dessa situação. Isso é um falso profeta. Não tem palavra de Deus ali, a palavra de Jesus, o Evangelho, a Bíblia, para ele, não é nada. Ele não bebeu os ensinamentos do nosso Mestre. Alguns adivinhos, médios e videntes, nos dias de hoje, se promovem profissionalmente. Esses médios prevalecem do nome da doutrina, mancham o nome da doutrina, mas não são espíritas, porque atraem por conta própria, sem estarem vinculados a uma tarefa que lhe dê suporte espiritual. Vejam bem, não há suporte espiritual. São aproveitadores, desviados da sua função e quase sempre cairão no ridículo. Algumas pessoas conscientes disso, porém, não os desprezam, ou muito menos o recriminam. E aí vocês devem perguntar, poxa, apesar de tudo isso, por que essas pessoas ainda o procuram? Porque elas ainda não evoluíram bastante para considerar como objetivo principal de cada uma das suas existências o seu progresso espiritual. Resolver rápido. Estão sempre preocupados, acima de tudo, em se melhorar materialmente, de se curarem de uma maneira mágica, milagrosa, das suas enfermidades. É vir fácil, mas não quer fazer a sua parte. É como diz Lucas, no capítulo 6, versículo 43 a 45. Pelos frutos se conhece a árvore. Bom, assim como as árvores, nós também temos uma natureza íntima que fala de nós também através dos frutos. Quem são? São os nossos pensamentos, são as nossas atitudes, as nossas ações neste mundo em que nós vivemos. Se os nossos bons pensamentos e ações produzem resultados positivos, que vêm favorecer o nosso crescimento, vêm favorecer a nossa felicidade, então esses pensamentos e essas ações, elas estão ligadas ao eterno bem. E essas devem ser nutridas, elas devem ser repetidas e exercitadas sempre. E se os resultados são ruins, causam o quê? Causam sofrimento e dor. E é claro, né? Ela deve ser cortadas, podadas do nosso comportamento, arrancados da nossa conduta. Porque Jesus nos disse que o homem de bem tira o bom tesouro do seu coração e o homem mau tira as mais do mau tesouro do seu coração. A boca fala do que o coração está cheio. O que dizer? Que a forma com que nós tratamos as pessoas, as nossas palavras, elas espelham a nossa natureza, o celeiro de coisas boas e ruins que temos em nossos corações. Então, com o nosso desenvolvimento, aprendemos a falsear, nós aprendemos a disfarçar, nós aprendemos a mentir e dissimular na vida social os nossos reais sentimentos.
Mas é muito comum que as nossas palavras traiam o que de verdade carregamos na alma, revelando o que realmente nós somos. E qual é o grau de coerência naquilo que falamos com aquilo que fazemos. O quanto o nosso verbo está em desarmonia com a nossa ação. Irmãos, nós temos uma idade espiritual. E a nossa idade espiritual é exatamente a nossa capacidade de agir no bem ou no mal. Os espíritos muito experientes, aqueles com uma grande bagagem de vivência, descobriram o bem como ferramenta de evolução. E esses já incorporaram na sua conduta do agir corretamente. E as suas atitudes sempre produzem bons frutos. Como espíritos ainda aprendizes, né, como somos, pois a média dos espíritos encarnados na Terra hoje é primitiva, ainda estamos na infância espiritual. Mas nós temos uma bagagem, temos um bom conhecimento, para não ser totalmente infantil. E é por isso que as nossas atitudes ainda produzem os frutos do sofrimento e da dor nas nossas vidas. E é claro, meus irmãos, que todos nós que estamos aqui reunidos, nós optamos por fazer do Evangelho aquela alavanca que nos conduza na direção do nosso bem e também do bem de todos. Então, nós estamos entre aqueles espíritos que, embora primitivos na infância espiritual e ainda aprendizes, mas já desejando a regeneração. Logo, os frutos de nossas atitudes são, em sua maioria, a dos espíritos arrependidos, espíritos batalhadores e aprendizes da vida, que buscam acertar o seu rumo, harmonizando-se com a lei do amor. Por isso que hoje nós estamos nesse planeta de provas e expiações. Já demos um passo. Refletindo sobre isso, começamos a entender a causa de alguma das nossas mágoas, alguns dos nossos ressentimentos, as nossas decepções com relação às pessoas, aquelas que nós amamos e aquela que ainda não aprendemos a amar, que nós temos aquela dificuldade. Porque cada um dá o que tem, conforme a sua natureza. E é por isso que as pessoas que nos magoam, nada mais podem nos dar. Porque é o que elas possuem. Nós também gostaríamos de amar mais este ou aquela pessoa em nossas vidas. Mas também nós só podemos dar o que nós temos. Fazer o que já aprendemos em nossa idade espiritual. Então, viver também é exercitar a humildade, porque nós precisamos diminuir a nossa pretensão de nos aceitar com limites que nós temos, com as nossas imperfeições e capacidades que refletem o quanto o nosso espírito já trabalhou para crescer até hoje. Então, para que sejamos reconhecidos como aquelas árvores boas, que só dão bons frutos, é necessário que harmonizemos no que diz os nossos lábios com os nossos reais sentimentos do nosso coração. Porque a nossa felicidade, o nosso bem-estar, a nossa paz, elas podem ser planejadas. Mas como planejar? Qual o primeiro passo? É identificar em nós o que está em desarmonia com o bem que desejamos e persistentemente eliminar essas atitudes, esses pensamentos desarmoniosos e, finalmente, conquistamos as qualidades que nos faltam. É um trabalho de tempo, é um trabalho de persistência, é um trabalho de amor, paciência conosco mesmo. O importante é começar. Não importa o tempo, é começar. Dizer, na outra vida eu vou fazer isso. Não. Vamos começar agora. Leva tempo, mas o importante é começar. E é claro que, vez ou outra, a gente sabe disso, os nossos terríveis adversários
o orgulho, o egoísmo, a vaidade vão estar ali presentes, tentando sabotar o nosso projeto de felicidade, o nosso projeto de reforma, mas vamos estar confiantes no amparo espiritual, vamos ter fé, persistindo, nos levantando das pequenas quedas, recuperando a força, e nós vamos em frente porque temos a humildade de errar e prosseguir, e fazendo do erro um aprendizado. Mas como eu vou distinguir se estou no caminho certo? Ora, a consciência, a lei de Deus. A questão 621 do Livro do Espírito. A lei de Deus está na nossa consciência. Porque o bem e o mal são forças que identificamos claramente dentro de nós, capazes de nos ajudar em cada lance da nossa vida. Se estamos semeando bom fruto, ou estamos semeando mau fruto da nossa existência. Eu esqueci de trazer aqui, vocês lembram de citar São Mateus? Ele tem uma expressão que diz, a expressão é usada, será cortada e lançada ao fogo. Eu não estou com ela aqui, que eu esqueci, sinceramente, foi um furo meu. Quando ele diz isso, ele significa que as falsas obras dos homens, as ideias ocas, que a pretexto de promover o bem geram desavenças, porque estão carregadas de maus sentimentos. São as promoções que beneficiam uns em prejuízo de outros. São árvores não plantadas por Deus e que fatalmente serão destruídas. Os frutos do Evangelho de Jesus e a imensa alegria de amar. Em seu evangelho, ele ensina que o vegetal imprestável, ele pode produzir bons frutos. Deve ser atirado ao fogo, ao menos para ter a utilidade de produzir o calor. Nós, graças a Deus, não somos vegetais, somos pessoas com vontade própria e uma incrível capacidade de mudança. Se numa autoanálise corajosa verificarmos que nossas atitudes provocam dor e sofrimento, temos inteligência e livre-arbítrio para mudar e continuar a nossa jornada sem lamentações ou culpas. Isto é agir com responsabilidade. Responsabilidade é sempre diferente de culpa. A culpa te coloca na lamentação e na queixa, te coloca na lágrima, coloca no arrependimento, congelando suas possibilidades de alterar a realidade. E a responsabilidade, ela te dá mobilidade e capacidade de mudar e também de prosseguir. Nós vamos encontrar no Sermão da Montanha várias recomendações do Mestre Jesus. E Gandhi disse que toda a literatura ocidental se perdesse e só ficasse apenas o Sermão da Montanha, nada ia ser perdido porque estava tudo lá. Porque o Mestre percebeu o quanto as pessoas cansadas, as pessoas inseguras, sentindo-se fracas e frágeis, procuravam amparar-se em alguém. Ele percebeu e viu o risco que essas pessoas corriam de se deixar liderar por falsos profetas, que poderia ser um perigo para os trabalhadores da vinha. Então, meus irmãos, o que se deve buscar no Espiritismo, ou em qualquer religião, ou em qualquer trabalho religioso, não é o rigor, o milagre, a solução fora das leis normais da natureza para a cura das nossas doenças e o nosso progresso material. O que se deve buscar, antes de tudo, é a nossa reforma íntima, conquistada com esforço, com coragem, no nosso dia a dia, não desistindo nunca. A árvore que dá bons frutos claros, de incontáveis bênçãos em nossas vidas, é sem dúvida, sem sombra de dúvida, o Evangelho de Jesus. Porque sob o amparo do Evangelho, nós aprendemos com o Mestre a lei do amor, que é a virtude que nos possibilita atrair forças para atingir os nossos objetivos, porque ela dá acesso ao amparo espiritual pelo bem que façamos ao próximo, como a nós mesmos, recompensando-nos com os frutos da alegria, da paz, da harmonia que tanto desejamos e merecemos. Então, cuidemos bem de nós e de todos ao nosso alcance.
porque existem profetas de ideias elevadas, assim como existem profetas de ideias terra-terra. Há pessoas mais cristianizadas e pessoas ainda imaturas espiritualmente. Há espaço para todos. Enquanto houver pessoas pensando de maneiras diferentes, existirão diferentes abordagens, mas escolher e seguir os valores de um ou de outro é uma decisão nossa. Nas palavras do mestre, onde está o teu tesouro, aí também estará o seu coração. Tia Aurora, não sei se dá tempo, eu queria mostrar um videozinho, não sei se dá tempo. Você que sabe, que é sobre esse assunto. São 20h55 já. Então tá. Ele é justamente longo? um vídeo Ele sobre... é longo? Oi? Hã? Ele é longo? Não, né, não. Então passa. Tá. Passa. Ih, peraí. Cadê? Acho que é esse aqui. Ai, meu Deus do céu. Tá difícil. Ele sumiu. Ele sumiu. Eu posso depois mandar no grupo. Isso, então tá bom. Ele sumiu o vídeo. Tá certo. Ah lá, sumiu. Eu deixei... apareceu aí agora. Você abriu alguma coisa. Mas não. Foi falha aqui. Foi falha. Ué, o que está acontecendo aqui, então, no meu, que eu estou vendo aberto, a congregação. Agora. Tá ele sumiu. Era sobre isso, mas depois eu mando no grupo do Pai Jacó. Melhor. Muito obrigada, tia Leia, pelo estudo, por essa visão que a gente tem que ter do que é o Evangelho e para que é o Evangelho. Nós não podemos utilizá-lo da forma como bem entendermos, né? Fazendo um Evangelho e um Jesus de acordo com os quereres nossos. Não é? Então, muito, muito apropriado o estudo de hoje. Vamos agora fazer a nossa irradiação, vamos vibrar amor e paz para o mundo inteiro, principalmente para os que estão sofrendo. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, e graças ao Pai Jacó. Pai amado, Jesus querido, Francisco de Paula, nosso amigo, Pai Jacó, nosso protetor do Francisquinho, e todos os guias e mentores, todos os falangeiros da casa de Francisco de Paula, pedimos a todos a paz para todo o mundo, a paz para as nações, a paz para os corações, que cessem as guerras, que cessem as discórdias, os desentendimentos, os conflitos, que saibamos, Senhor, aceitar as mudanças, as ocorrências da vida. Fortalece-nos, Senhor, a fé em vós, a fé em que tudo tem um propósito. Abençoa o nosso Brasil nesse momento que ele está vivendo, que cada irmão brasileiro possa receber as bênçãos do Pai, acalmando, serenando, tranquilizando os seus corações, as suas almas. Que busquemos, Senhor, a união, a fraternidade, que todos os povos que convivem no nosso querido Brasil possam conviver em paz, em fraternidade. Abençoa Jesus, médico dos médicos, todos os nossos irmãos enfermos, todos os nossos irmãos que vagueiam pelas ruas sem lar. Paz a eles, tranquilidade, Senhor, fé em vós, confiança no Pai. Abençoa, Pai amado, as nossas crianças, os nossos jovens, os nossos idosos,
que todos possam ter esperança em seus corações. Abençoa a casa de Francisco de Paula, da Tijuca e do Riachuelo. Abençoa o lar de Francisco, onde temos as nossas vovós, os vovôs. Enfim, Pai amado, onde houver um ponto de luz, que o Evangelho do vosso Filho Jesus possa imperar nos corações da maneira como ele viveu esse Evangelho. No amor, na paz, na fraternidade. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, e graças ao Pai Jacó. Pedimos agora ao nosso irmão Eduardo que faça prece pelos desencarnados. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, meus irmãos, vamos orar unidos num só pensamento por aqueles que estão em nossos pensamentos, aqueles que já não estão mais materialmente entre nós, caminhando conosco. Pai de bondade infinita, Jesus, nosso Mestre, Francisco de Paula, nossos irmãos trabalhadores da Serra de Francisco de Paula, irmão Jacó, nós te rogamos por esses nossos irmãos que estão em nossos pensamentos, que já estão na verdadeira vida, por esses nossos irmãos que estão retornando à verdadeira vida agora, desencarnando, para que eles possam se desprender da matéria e consigam forças e se fortaleçam na sua fé, tenham fé na justiça divina, porque não estão sós. Por mais que eles tenham essa sensação de que estejam sós, não estão sós. Que eles consigam ter isso em mente. Que se mantenham equilibrados e confiantes, porque, na verdade, eles acabaram de vencer uma jornada dificílima, sabemos que sim. E que estarão agora se deparando com suas próprias obras e que seja proveitoso esse momento de reflexão para que possam se refazer, manter seu equilíbrio e partir para novas jornadas. Obrigado, Senhor. A graça de Deus, de Jesus e de Francisco de Paula. Obrigada, amado. Irmã Denise, faça prece de agradecimento por nós todos, minha irmã. Queridos irmãos, imbuídos dessa paz, dessa harmonia que estamos sentindo, desse estudo que a nossa irmã nos trouxe para a nossa reflexão. Porque não chegaremos ao Pai sem o amor ao próximo. Agradecemos, Senhor, pela dádiva da vida, do ar que respiramos, pela oportunidade de termos chegado na doutrina, a doutrina do amor, a doutrina do Evangelho, como a irmã bem colocou, para que tenhamos vigilância,
porque quando proferimos como em relação ao nosso próximo, quando as palavras saem, elas emanam do coração. Se forem boas, farão bem ao nosso próximo e a nós mesmos. Agora, se for o contrário, depois que saem do nosso coração as palavras malsãs, assim dizendo, não voltam mais. Queremos agradecer, principalmente, Senhor, neste momento em que, nessa transição planetária, esse momento tão difícil, dai-nos força, muitas forças, coragem, determinação, esperança, vontade firme para praticarmos o Evangelho de Jesus, que é todo amor, toda caridade, e que a nossa ponte com Deus é o nosso próximo. Ajuda-nos, Senhor, amigos espirituais, para que possamos aproveitar com muita força de vontade de trabalharmos as nossas arestas, porque o pouquinho que seja para nós é um muitão para Deus. Daí, essa pleia de amigos espirituais junto a nós, a nos ajudar, nos fortalecendo, que possamos ser agentes do amor, dos ensinamentos que a nossa irmã trouxe com tanta clareza, com tanta firmeza, com tanto amor, carinho. Possamos aproveitar melhor a nossa encarnação através dessas adversidades todas que estamos passando, que é o planeta, e aproveitarmos cada um de nós, porque cada um de nós sabe aonde devemos nos melhorar. Então, que aproveitemos com força de vontade esses ensinamentos que nos traz, como o nosso irmão leu, Cristo Consolador, a doutrina, é o Espiritismo. E que possamos ser bons profetas para o nosso próximo, porque aí estaremos sendo para nós mesmos. No mais, nossa gratidão. Gratidão por tudo que nos foi trazido para nós, não só pelas mensagens, o estudo, a irradiação, a prece que o irmão proferiu, mas como também esses irmãos, os mentores espirituais que junto de nós estão nos ajudando a nos fortalecer espiritualmente, materialmente, e que possamos procurar
raciocinar a nossa fé e vigiar, orar muito, mas vigiar muito os nossos pensamentos, palavras e ações. E que, terminando, fora da caridade não há salvação. Com a graça de Deus, de Jesus, de Francisco de Paulo, do querido Pai Jacó. Louvado seja o Senhor. Obrigada. Obrigada, irmã. E assim, com os nossos corações cheios de alegria, já um pouquinho passado da hora, por isso nós nem vamos ler o boletim, né, da casa, agradecendo o amparo e a proteção que recebemos, o carinho que nos reúne, a amizade que nos reúne, nós damos graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, e até a próxima quinta-feira, se Deus quiser, todos nós aqui juntos, às 19h30. Certo?